Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje contarei um pouco da experiência de George S. Patton na Primeira Guerra Mundial. George Patton foi um lendário general da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um general do Exército dos Estados Unidos que comandou o 7º Exército Norte-Americano no Teatro do Mediterrâneo da Segunda Guerra Mundial, e o 3º Exército dos Estados Unidos na França e Alemanha após a invasão aliada da Normandia em junho de 1944. Mas muito de seu caráter como militar foi formado na Primeira Grande Guerra Mundial. E neste vídeo falarei de sua trajetória durante esse primeiro conflito mundial. Desde já agradeço o seu like. George Smith Patton Jr. nasceu em 11 de novembro de 1885, no subúrbio de Los Angeles, San Gabriel, Califórnia, Estados Unidos, filho de George Smith Patton Sr. e sua esposa Ruth Wilson. Ele foi ensinado em casa até os 11 anos, quando foi matriculado na escola para meninos de Stephen Clark, uma escola particular em Pasadena, por 6 anos. Patton foi descrito como um menino inteligente que lia bastante livros de história militar clássica e sobre os feitos dos grandes generais da antiguidade. Aos 17 anos ele se candidatou para entrar em alguma universidade participante do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva dos Estados Unidos, e entrou no Instituto Militar da Virgínia, onde seu avô e seu pai tinham estudado. Ele ficou 2 anos lá, entre 1913 e 1904, até que um senador da Califórnia o indicou para estudar na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, Nova York. Aos 23 anos Patton se formou na posição 46 de 103 cadetes em West Point, em 11 de junho de 1909 como segundo tenente de cavalaria do Exército dos Estados Unidos, sendo comissionado para atuar no Forte Sheridan, Illinois. No ano seguinte, ele se casou com Beatrice Ayer, e eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Em 1912 ele representou os Estados Unidos nas Olimpíadas, competindo no pentatlo moderno, que testava as habilidades equestres dos competidores com uma corrida de obstáculos, pontaria com uma pistola, esgrima, nado de 300 metros e corrida cross-country de 3,5 km. Ele ficou em 5º lugar. De volta para casa, ele escreveu um artigo que levou ao redesenho do sabre de cavalaria dos Estados Unidos em 1913. Nesse ano os primeiros 20.000 sabres de cavalaria modelo 1913, popularmente conhecido como sabre Patton, foram encomendados. Em 1914 Patton tinha a intenção de se juntar às tropas francesas na Primeira Guerra Mundial, já que os Estados Unidos era neutro. Mas o general Wood não permitiu, dizendo que os Estados Unidos não podia perder oficiais jovens e talentosos lutando por exércitos estrangeiros. Em março de 1916, guerrilheiros mexicanos leais a Pancho Villa entraram no estado americano do Novo México e invadiram a cidade fronteiriça de Colombo. Agiram com muita violência, matando muitos cidadãos americanos. Em resposta a essa invasão de seu território, nessa violenta investida dos bandidos mexicanos, os Estados Unidos lançaram a expedição punitiva, com função de prender ou matar Pancho Villa no México. Envergonhado ao descobrir que sua unidade não participaria, Patton apelou para o comandante da expedição, John J. Poruchin, e foi nomeado seu assessor pessoal para a expedição. Em meados de abril, Patton pediu a Poruchin a oportunidade de comandar tropas e foi designado para a tropa C da 13ª de Cavalaria para ajudar na caça por Villa e seu bando. Foi então que aconteceu a sua primeira experiência de combate, que aconteceu em 14 de maio de 1916, no que se tornaria o primeiro ataque motorizado da história da Guerra dos Estados Unidos. Patton liderava uma missão de reconhecimento enquanto procurava milho para seus cavalos, quando descobriu a localização de Julio Cardenas, que era o segundo em comando nas forças de Villa e o chefe de seus guarda-costas pessoais. Ele estava acompanhado de 2 homens. Patton então saiu dali e voltou com 10 militares americanos e 2 civis locais em 3 carros Dodge e atacaram Julio e seus homens. Cardenas e seus 2 homens fugiram a cavalo, foram isolados e abriram fogo contra os americanos, resultando em um pequeno tiroteio entre os 2 grupos. Todos os 3 homens foram alvejados por Patton em algum momento da luta. Não se sabe ao certo se Patton matou um deles, pois Patton relatou apenas atirar no cavalo de um dos outros 2 homens a queima-roupa, permitindo que aquele homem fosse morto logo em seguida. No entanto, no final, todos os corpos tiveram vários ferimentos e com 4 ou 5 homens da força americana atirando ao mesmo tempo, era impossível atribuir essas mortes individualmente a qualquer soldado.
Cárdenas foi morto por último, fugindo a pé. Patton então amarrou o corpo de Cárdenas ao capô de seu carro junto com os corpos dos outros 2 bandidos mortos. Mais tarde, ele pegou as esporas de Cárdenas como uma lembrança. Essas esporas estão agora no Museu da Segunda Guerra Mundial. Esse incidente, que foi o primeiro ataque motorizado da história dos Estados Unidos, favoreceu muito a imagem do jovem oficial, e pouco tempo depois ele foi promovido a primeiro-tenente enquanto fazia parte da 10ª Cavalaria, em 23 de maio de 1916. Depois que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Poroshin foi nomeado comandante da Força Expedicionária Americana, AEV, na frente ocidental, e Patton, que era fluente no idioma francês, foi promovido a capitão em 15 de maio de 1917, partindo para a Europa e tornando-se assessor pessoal de Poroshin. Patton queria o combate e sabia que não conseguiria encontrá-lo como oficial de Estado-Maior de Poroshin. Para ver ação, ele precisava liderar a infantaria ou treinar para se tornar um oficial de tanque. Ele escolheu a última opção, pensando ser a forma mais rápida de combate e promoção. Ele escreveu para Poroshin, lembrando de que ele foi o único americano que já fez um ataque em veículo motorizado. Os Estados Unidos ainda não usavam os tanques de guerra, era uma tecnologia nova que precisava ser implantada no exército americano. Patton deu a si mesmo um curso intensivo sobre tanques franceses, que incluiu testá-los, disparar suas armas e até caminhar pela linha de montagem para ver como eram feitos. Foi também pessoalmente conversar com os oficiais ingleses de tanques para saber o resultado do uso dos tanques em Cambrai, onde pela primeira vez na história os tanques foram usados em larga escala. Ele usou essa experiência para escrever um resumo magistral de tudo o que se precisava saber sobre os tanques de guerra. Ele então foi designado para o Corpo de Tanques, onde foi encarregado de estabelecer a primeira escola de tanques do Exército dos Estados Unidos, sob o comando do coronel Samuel Rockenbach, que tinha a enorme responsabilidade de criar o Corpo de Tanques do zero, incluindo a aquisição de tanques dos franceses e britânicos. Patton era o único militar americano com experiência em dirigir tanques e por isso descarregou pessoalmente os 7 primeiros tanques que os americanos compraram, e no posto, Patton treinou tripulações de tanques para operá-los em apoio à infantaria e promoveu sua aceitação entre os relutantes oficiais de infantaria. Todo este esforço foi reconhecido e ele foi promovido a tenente-coronel aos 32 anos, no dia 3 de abril de 1918. Em agosto de 1918, ele foi colocado no comando da 1ª Brigada Provisória de Tanques Leves dos Estados Unidos, e com ela Patton comandou tanques Renault FT com tripulação americana na Batalha de Saint-Mihiel, liderando os tanques pela frente em grande parte de seu ataque, que começou em 12 de setembro. Ele caminhou na frente dos tanques até a vila controlada pelos alemães Deicey e montou em um tanque durante o ataque a Panis, procurando inspirar seus homens. Depois disso, a brigada de Patton foi então transferida para apoiar o Usual Corps na ofensiva Moose-Argonne, em 26 de setembro. Ele liderou pessoalmente uma tropa de tanques através de uma espessa névoa enquanto avançavam 8 quilômetros nas linhas alemãs, tentando mover seus tanques de reserva para frente e perdendo o controle de seu temperamento. Patton provavelmente matou um de seus próprios homens em um ataque de raiva. Patton disse: "Alguns de meus tanques de reserva ficaram presos em algumas trincheiras. Então eu voltei e fiz que alguns americanos escondidos nas trincheiras cavassem uma passagem. Acho que matei um homem aqui." Ele não obedecia, então bati na cabeça dele com uma pá. Por volta das 9 horas da manhã, Patton foi ferido enquanto liderava 6 homens de um tanque em um ataque a metralhadoras alemãs que imobilizavam soldados americanos perto da cidade de Chepi. Sobre isso, posteriormente Patton escreveu em uma carta para sua esposa: "A bala entrou na frente da minha perna esquerda e saiu apenas na fenda da minha bunda, cerca de 5 centímetros à esquerda do meu reto. Foi disparada a cerca de 50 metros, então fez um buraco do tamanho de $1 de prata onde saiu." Ferido, Patton atirava e comandava a batalha de dentro de um buraco de bomba por mais de 1 hora, até ser resgatado. Seu subordinado, o soldado raso Joe Angelo, foi quem salvou Patton, pelo qual ele mais tarde foi premiado com a Cruz de Serviço Distinto. Enquanto se recuperava de seu ferimento, Patton foi promovido a coronel do Corpo de Tanques do Exército Nacional do ZEU em 17 de outubro de 1918. Ele voltou ao serviço no dia 28 de outubro, mas a guerra finalmente acabou menos de um mês depois, no dia 11 de novembro de 1918, mesmo dia em que Patton completava 33 anos de idade.
Por suas ações em Sheppey, Patton recebeu a Cruz de Serviço Distinto. Por sua liderança na brigada e na escola de tanques, ele foi premiado com a Medalha de Serviço Distinto. Ele também foi premiado com o Purple Heart, por seus ferimentos de combate depois que a condecoração foi criada em 1932. As façanhas de Patton na Segunda Guerra Mundial e suas frases citáveis são lendárias. Mas sua carreira na Primeira Guerra Mundial não deve ser esquecida. Os eventos da guerra permaneceram com ele pelo resto de sua vida. Em 1943, 2 anos antes de sua morte, Patton havia falado no dia do armistício em homenagem a americanos mortos, dizendo: "Não considero nenhum sacrifício morrer por meu país. Em minha mente, viemos aqui para agradecer a Deus porque homens como esses viveram, em vez de lamentar a morte." Essas são palavras que se aplicam de forma dramática à vida do general George S. Patton. Muito bem, obrigado por assistir o vídeo. Agora já sabe, curta e se puder, compartilhe. Até a próxima.